Bem-vindos ao quinto episódio do Pronto Postei. Eu tô com a Aline, que é empreendedora e influenciadora e tem um sobrenome muito difícil, mas que ela vai falar para vocês. E eu queria começar perguntando, Aline, quem é você? Conta um pouco da sua história para quem não te conhece e inserir, né, aqui que eu fiquei muito feliz em poder trazer para o podcast, porque eu vi o seu crescimento, tenho acompanhado no TikTok, no Instagram, e ela é uma influenciadora muito legal de acompanhar, é a influenciadora conforto, então eu acho que faz todo sentido trazer você aqui para contar sobre o seu percurso, sobre a sua história e ajudar as pessoas que querem crescer mais nas redes sociais. Certeza, Jé. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho muito legal como a internet vai proporcionando essas coisas pra gente, né, conhecendo pessoas. Eu e a Jé, a gente se conheceu, tipo, pelo TikTok, né. Sim. E é muito legal poder estar aqui, estou super feliz. Mas bom, eu sou Aline Dianiquian, esse é meu sobrenome, ele é um pouco difícil de falar mesmo. E contando um pouco sobre mim, eu sou formada em publicidade. Trabalhei por quase 10 anos no mercado financeiro, em um banco e depois em uma fintech. Eh, e aí, pandemia, né, eu estava em casa, tipo, já estava meio cansada dessa parte mais corporativa e jantando em casa com o meu padrasto, que é joalheiro, ele virou e falou assim: "E aí, vamos vender joias online?". E sempre foi um sonho dele esse, porque ele é joalheiro há muitos anos, só que acabou que a joalheria dele foi ficando meio que parada no tempo, assim, então não tinha site, não tinha rede social, não tinha nada. E ele sempre me provocou muito nesse sentido, porque eu sempre tive bastante conhecimento com esse universo digital, trabalhei com pagamentos digitais no banco. E aí eu já estava meio assim, querendo empreender, querendo fazer uma coisa diferente, sempre amei o universo de empreendedorismo. Aí eu falei: "Então vamos, né, fechou". E aí eu me tornei sócia dele, e a gente decidiu começar pelo nicho de alianças. Então ele falou: "Aliança é um nicho muito legal, a gente foca nisso e depois a gente vai expandindo, vai trazendo outros produtos". E na época, 2020, quando eu fui estudar sobre o mercado de alianças, eu percebi que era um mercado muito tradicional, muito antiquado, então eram alianças para ele e para ela, feminino e masculino, então não tinha uma pegada moderna e muito menos, assim, de inclusão, de diversidade. E assim nasceu a MAC, né, em que é uma joalheria focada em simbolizar todas as formas de amor. Então quando a gente fala de amor, alianças e anéis para namoro, noivado, compromisso, esse é o nosso foco até hoje. Então esse sonho do meu padrasto de começar com alianças e colocar outras coisas, a gente optou por focar mesmo nesse mundo de amor, de simbolizar histórias, união. E eu venho trabalhando com isso nos últimos 4 anos, então quando eu comecei eu trabalhava em uma fintech, a MAC foi lançada, eu logo saí para focar 100% na máquina, então acho que eu tive muito um feeling muito forte, assim, uma intuição de que eu deveria seguir esse caminho. Então tô há 4 anos como empreendedora e consequentemente trabalhando diretamente com a internet, criando muito conteúdo, então a máquina ela é muito forte na internet, né. E aí, há alguns meses eu tomei a decisão de aproveitar esse conhecimento que eu tinha do universo digital e focar também na minha marca pessoal. Então, por isso que hoje eu posso dizer que eu sou uma nano influenciadora. Eu tô super começando, assim, não tem muito tempo, mas tem sido um processo muito legal, tanto de fazer um pouco da minha jornada como empreendedora e compartilhar também esse meu processo de me tornar uma influenciadora, que também é um desejo meu, algo que eu venho realizando aos poucos. Acho que é isso. E que tem dado certo, né, porque eu vejo que você já tem parceria com algumas marcas Sim. e as pessoas estão amando acompanhar, você já está sedimentando uma comunidade, isso é muito legal de ver. Como você imaginou e pensou assim: "Não", decidiu que você queria crescer no TikTok, como que aconteceu isso? Tá. Cara, na verdade foi um processo até que meio natural, por quê? Quando eu lancei a MAC em 2021, eu comecei a criar conteúdo só no Instagram, porque na época eu lancei a marca muito com o meu feeling, assim, sabe. Então, por exemplo, a identidade visual fui eu que fiz no Canva, toda a parte de comunicação fui eu que desenhei, todo o tom de voz da marca era o meu tom de voz, então não é que eu sentei e falei: "Vou fazer um projeto aqui, desenhar todo o branding da marca", eu só fui fazendo. E aí, na época, eu comecei com o que eu sabia que eu tinha que fazer, que era Instagram. E aí comecei a criar conteúdo no Instagram, começou a dar certo, tinha um alcance bacana e tal. E nessa época foi quando eu comecei a consumir conteúdo no TikTok como pessoa física. Então eu comecei a consumir conteúdo de moda, aqueles Get Ready With Me que estavam na moda na época, unboxing, não sei o quê. E aí eu falei: "Cara, isso aqui é a cara da MAC", porque a MAC ela começou com uma pegada muito jovem. Hoje a gente já até se reposicionou, então a gente tá numa fase mais madura, mas quando ela começou, era muito jovem. Eu falei: "A MAC precisa estar aqui no TikTok".
Foi quando eu comecei a criar conteúdo pra Mac lá, e a gente conseguiu crescer de forma muito acelerada. Então a gente literalmente viralizou. Hoje a nossa comunidade da Mac no TikTok tem mais de 600.000 seguidores, então eu posso falar que eu aprendi muito a trabalhar com TikTok, tanto que o próprio TikTok me chamou para me tornar meio que uma, representação ali de um empreendedor que acreditou no TikTok, que, tá colhendo os potenciais. Então eu virei muito uma garota TikTok, assim, sabe. Eles me chamavam muito pra palestrar, pra fazer parte ali dos eventos deles, e eu criei muito uma simpatia com o TikTok, porque eu acho que lá as pessoas, acho que em todas as redes sociais, mas lá houve muito um potencial das pessoas transformarem de mudarem de vida, assim. Então tem muitos cases de pessoas na pandemia que, assim, estavam em situações super difíceis, começaram a criar conteúdo e através da criação de conteúdo, o TikTok transformou a vida deles. E eu posso falar que o TikTok também transformou a minha vida de certa forma, porque o crescimento da MAC foi muito acelerado. Então a gente saiu de uma joalheria, que era em casa, para um ano depois a gente tem um escritório, time, a gente foi crescendo muito rápido. E por conta dessa experiência que eu tive, eu já crio conteúdo no TikTok para minha con na minha conta pessoal, já tem uns 2, 3 anos. Óbvio que nunca tratei com tanta seriedade, mas eu sempre me senti muito mais à vontade lá do que no Instagram. Eu acho que o Instagram, ele tem meio que uma pegada muito vitrine, muito tipo, tudo perfeito, bonito e tal. E o TikTok eu sinto que eu me sinto mais à vontade. Então por isso que começou lá, mas não que eu vou ser uma influenciadora de TikTok. Acho que é onde eu prefiro criar conteúdo, mas cada vez mais eu tenho migrado também para o Instagram, porque eu acho que é uma questão de mercado mesmo. Influenciadores precisam estar no Instagram, que é onde o dinheiro está. Então, é meio que é mais uma preferência minha o TikTok, mas parei em todos os lugares. E existe essa necessidade de ser multiplataforma, né, porque a gente não sabe quando se vai ser banido, se vai sair do ar, o que que vai Exato, acontecer. sim. Mas qual o segredo então para criar essa comunidade, Aline? O que que você sentiu que foi o grande divisor de águas e como você está tentando trazer isso para sua conta pessoal? Porque assim, eu até vejo você falando muito isso de que você já gostava do TikTok, para mim foi o contrário, eu Uhum, gostava muito do Instagram, sim. não gostava do TikTok, aí eu me obriguei a consumir um período de Aham. dia, para começar a gostar, porque eu Uhum. falei: "Não, tem que estar nessa rede Sim, social sim. também". E Uhum. agora hoje em dia eu me sinto muito mais à vontade também, entendo que a criação de conteúdo lá é mais leve, mais fluida, então Uhum. é bem melhor. Mas assim, como que foi essa a MAC viralizou, agora eu vou fazer a minha comunidade. Como que você pegou esses ensinamentos e transformou para uma coisa mais pessoal, para pessoa física? Cara, eu acho que, eu já vinha querendo trabalhar essa minha marca pessoal, porque eu sei antes de eu ter a MAC, eu me considerava até uma pessoa meio tímida, assim, eu nunca me via falando com a câmera, falando com pessoas tão, abertamente, com tanta facilidade. E com a MAC, eu tive que falar com a câmera, então eu tive que falar com as pessoas, eu tive que aprender a gravar conteúdo e eu gostei muito disso. Então, hoje gravar conteúdo é uma coisa muito natural pra mim, era muito fácil. E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que eu tinha coisas muito legais pra compartilhar com as pessoas. E acabava que eu ia vomitando um monte de informação e a pessoa ela acabava tendo dificuldade de, se conectar comigo, porque era um vídeo muito solto ali. A partir do momento que eu criei toda uma estrutura, uma estratégia por trás disso, então eu falo de assuntos específicos, eu comecei a perceber esse crescimento acontecer de forma bem acelerada. Não tanto quanto a MAC, que foi assim um negócio de 0 a 100 muito rápido, mas vem sendo um processo de construção muito legal nesses últimos meses aí que eu venho criando conteúdo. Então acho que foi um pouco disso. Tem a mentoria do André que fez toda a diferença e também um pouco dessa mistura da minha vontade de, querer compartilhar sobre a minha vida com um pouco de estratégia por trás disso. Em que momento você percebeu que você estava se tornando reconhecida e conhecida da forma que você desejava e deseja, no TikTok, que você viu que os seus conteúdos estavam de fato performando e dando certo, além dos likes? Quando que Uhum. você percebeu isso? Foi muito louco, porque eu comecei quando eu fiz essa mentoria com o André, ele me deu meio que uma lição de casa que foi assim: "Você vai ter que escrever 10 roteiros, você vai escolher os temas, você vai escrever 10 roteiros e vai começar a postar". Aí o que que eu fiz? Em vez de escrever e postar, eu escrevi 15 roteiros e fiquei, sei lá, um mês estudando só isso. Então eu comecei a estudar quem estava viralizando, eu fazia meu roteiro, eu procurava outras referências e tal. E a partir do momento que eu comecei a postar, em 2 semanas, o negócio foi muito louco, assim, foi um crescimento muito rápido. Como que eu percebi?
a partir do momento em que antes de eu estudar tudo isso, eu ficava penando pra ter comentários. Então, sabe aquela coisa do tipo: "Ah, se fulaninho comentou, já responde no vídeo dessa já responde o Sim. comentário". E pra mim era muito difícil ter comentários. Até o ponto em que a partir desse momento, assim, dessas 2, 3 semanas que eu comecei a criar conteúdo, eu não dou conta dos comentários mais, e eu comecei a perceber que eu estava realmente agregando valor para as pessoas. Então, é além dos likes, é além dos seguidores. Todos os dias tem pessoas falando: "Cara, eu amei seu conteúdo, obrigada pelas dicas, que legal, tô te seguindo, tô amando te acompanhar, você tá aparecendo sempre pra mim". A hora que eu comecei a olhar pra isso, eu falei: "Opa, tem alguma coisa aí", sabe. Não é só um crescimento do tipo, fiz uma trend, viralizei e ganhei muitos seguidores. Não, as pessoas estão se conectando com o que eu tô trazendo e esse era meu objetivo. E qual é o tesouro que você entendeu estudando um mês desse roteiro que você diria para as pessoas estudarem também? Ou como você indicaria para elas fazerem esse estudo? Às vezes uma pessoa que não tem condição de fazer uma mentoria, eh, como você instruiria nesse primeiro momento? Eu acho que as primeiras assim, esse processo, ele é um processo que, ele parece muito complexo, né, porque quando eu venho e falo assim: "Ah, eu fiz uma mentoria", teve até uma pessoa que comentou no meu vídeo e falou assim: "Ah, então quer dizer que você só cresceu porque você fez uma mentoria". É verdade, é que não, assim, eu só cresci porque eu apliquei o que eu fiz na mentoria. Fazer mentoria é qualquer, né, tipo, pegar, ler, comprar um curso, você pode comprar e você nunca aplicar o que você está aprendendo. E na minha visão, são alguns pontos, né, eu acho que o primeiro é definir o seu nicho, eu tenho falado muito sobre isso nos meus conteúdos, que é, eu acho que as pessoas levam muito a sério essa coisa de nicho do tipo assim: "Não, eu tenho que definir o meu nicho e eu vou ter que falar sobre isso para sempre, e se o meu nicho for gastronomia, eu nunca posso postar um look", e a verdade não é essa. O nicho, pelo que eu percebi, é meio que o que te torna especial. Então, eu posso falar sobre 2, 3 assuntos, só que eu preciso, de alguma forma, conectar essas coisas. Uhum. Então a primeira coisa que eu faria é definir sobre o que você quer falar. É sobre carreira, empreendedorismo e, sei lá, estudos? Não sei, entendeu? Então definir isso. O que eu defini pra mim é que eu falo sobre empreendedorismo, crescimento e desenvolvimento pessoal e lifestyle. O lifestyle ele é meio controverso, porque pode ser qualquer coisa, né. Sim. Mas o lifestyle é um pouco do que permeia a minha vida, então é um pouco de moda, um pouco de beleza, um pouco de rotina, de treino, de alimentação, de viagens, só que eu conecto isso com as outras coisas. Então, por exemplo, quando eu vou falar de um treino, eu atrelo é, a minha rotina de treinos com o fato de eu ser empreendedora e de eu estar sempre corrida, disso me tornar ansiosa. Então eu vou conectando as coisas. Acho que a primeira coisa é você definir sobre qual é o assunto que você quer falar ou quais são os assuntos que você quer falar. E com isso definido, você começa a estudar quem está falando sobre isso. E observar que as pessoas que falam sobre rotina, sobre treino, dificilmente elas falam só sobre uma coisa. Tipo, elas falam sobre outras coisas. E a grande sacada é você entender exatamente isso que é o que te torna especial, como que você conecta as coisas. Então, o que te torna especial é a maneira como você edita, é a maneira como você fala, é o lugar onde você grava. Enfim, tem milhares de coisas que você pode, né, fazer, tornar sua marca registrada. Então eu começaria super por aí, assim. Tá. É uma coisa que é bem difícil, né. No meu caso, por exemplo, meu nicho é empreendedorismo, é transição de carreira e marketing. E a linha editorial ser mais ampla é um pouco complicado, porque, por exemplo, eu não quero ser influenciadora, Uhum. não propositalmente, Sim, não é sim. que se isso acontecer, bom, Uhum. mas eu não gostaria tanto de expor alguns aspectos da minha vida, isso Sim. pra mim é um pouco complicado, Uhum. mas eu quero ser reconhecida como educadora e Sim. comunicadora. Então, eu não vejo como trazer esses assuntos mais leves para o TikTok, Uhum. de forma que se eu viralizasse eu teria que replicar um conteúdo que não é meu objetivo. Aham. Então como que você vê essa situação? O que que você entende que seria possível fazer para as pessoas que têm essa mesma dúvida que eu? Eu acho que, eh, tudo você consegue ir desmembrando, dependendo do canal que você tá. Estava até, assistindo uma aula essa semana da LOL, a Caroline Mauro, ela Uhum. tem uma marca de roupa, Macai, e ela fez uma aula trazendo alguns insights que ela aprendeu no Social Media Week, então, um pouco de tendências desse universo de social media. O que ela estava falando é que, tem canais, cada canal eles meio que têm as suas vocações, assim. Então o TikTok é muito claro que ele é topo de funil, ou seja, alcance. Já o Instagram, ele é muito mais no sentido de, tipo, uma vitrine da sua vida, sabe. É meio que Uhum. você, eh
é mais focado ali em engajamento, então você se conectar com as pessoas. E o que que eu vejo? A gente consegue o grande desafio aqui é você conseguir pegar o seu conteúdo e deixar ele talvez mais denso para o Instagram, mais leve para o TikTok, e no TikTok você pensar que, por mais que você tenha um conhecimento profundo, que você queira falar sobre coisas mais específicas, e até com mais profundidade mesmo, com mais denso, as pessoas que estão lá, elas estão lá para te conhecer. Então, não é que as pessoas elas vão se conectar com você, Jéssica, talvez elas se conectem com o tópico que você está falando. E Sim. como que você vai levar esse tópico para lá de uma forma que seja democrática, para que a maior quantidade de pessoas vão entender isso que você está falando? Eh, Como que você vai criar um conteúdo que ele seja um pouco mais leve? Então, acho que você pegar isso, então, olhar para o conteúdo como um todo e começar a desmembrar, falar: "Cara, talvez eu possa explicar o que é uma transição de carreira". Mas tem gente que nem sabe o que que é isso. Ou então eu posso falar: "Pô, conceitos do marketing que estão em tendência", ou sei lá. Eu acho que você ter um olhar do que o que que você pode agregar para as pessoas que estão lá, mais do que aquilo que você já sabe, porque às vezes tem coisas que para você são muito óbvias, então tipo, sei lá, 4 P's do marketing, sei lá, talvez pra você seja óbvio, mas tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar. E um vídeo seu falando assim: "Gente, explicando de forma prática o que são os 4 P's". Eu tenho certeza que você teria um alcance muito legal de pessoas que talvez não tenham pensado nisso. E a partir do momento que essas pessoas começarem a te acompanhar, você pode levar elas para o seu Instagram, aonde você fala coisas mais profundas, que já passou dos 4 P's, agora são análises mais profundas, estratégicas e tal. Então acho que é muito isso, assim, de entender o que que cada canal qual que é a vocação mesmo de cada canal, como você adapta o que você vai dizer, sem esse preconceito do tipo: "Ah, eu não vou falar sobre isso porque isso é óbvio". Talvez não seja óbvio para outras pessoas, Sim. sabe? E explicando, a questão dos 4 P's, é preço, produto, praça e Promoção. promoção. Então, eu até esqueci, porque eu não acredito muito nos 4 Uhum. P's. Sim, eu falei como um exemplo, Eu né. queria falar sobre Aham. isso, porque eu acho que tem tudo a ver com TikTok. Eu, assim, apaguei isso da minha cabeça e falei: "Não, eu penso em pessoa", Uhum, porque eu acho que o TikTok, pelo menos, é muito mais sobre pessoa. uhum. Então você não pensa, você não adiciona ou segue alguém porque você quer saber da vida dela, você adiciona, segue porque você se interessou pelo tipo de conteúdo Uhum. que ela Sim, posta. sim. E é isso que faz com que você se interesse cada vez mais. Então quando você pensa no seu seguidor ou no seu lead, que é o seu potencial cliente, como uma pessoa e entende quais as dores deles, é muito mais fácil você conseguir esse alcance, que é o topo do funil. Uhum. E o engajamento no TikTok também é possível, né, uma coisa que não é totalmente à parte. Eu viralizei esses dias, meio que sem querer, dando opinião sobre um assunto, e isso é uma coisa que eu percebi que tem muita importância quando você se posiciona Sim. e dá uma opinião sobre um Uhum. assunto, e conseguir mais de 700 Sim. mil É. views. Então assim, fiquei até meio chocada, porque eu não imaginava. Uhum. E aí você vê que não, realmente dá pra viralizar, mas é isso, você tem que pensar que a outra pessoa quer uma opinião forte, um posicionamento e que você pense no que ela tá sentindo Uhum. ali. E eu, como estrategista, tenho muita facilidade de fazer isso para outras pessoas, mas muita Aham. dificuldade de fazer Sim, isso para mim. sim. Tá. E aí um pouco sobre a organização, né, como que funciona o seu planejamento, a sua organização de conteúdo. Acho que isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque além de eu ver isso no seu conteúdo, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, principalmente quando elas têm que conciliar carreiras, Sim. né. Como que elas podem começar? Então, primeiro de tudo, anota aí, ter um nicho, uma linha editorial e agora a gente vai para a parte de organização. Sim, boa. Eu até nossa, eu postei um vídeo esses dias sobre isso. A organização, na minha visão, tá, a organização ela é metade do caminho andado, se não é mais ainda do que da metade, porque, durante muito tempo eu falei assim: "Bom, eu quero crescer nas redes sociais", priorizei o TikTok, mas assim, não necessariamente seria o TikTok, poderia ser qualquer outra. Aí eu falava: "Eu tenho que ser constante", e o TikTok é uma plataforma que, ele não tem essa coisa tão perfeita como o Instagram, então eu posso ser autêntica e espontânea. Qual que foi a minha estratégia durante esse tempo todo? Foi, cara, eu ia trabalhar, chegava em casa e falava assim: "Bom, tem que postar alguma coisa agora". Aí eu abria a câmera e falava assim: "Gente, hoje no meu dia, blá 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 blá". E cara, isso era a pior coisa que eu podia fazer, porque não tinha uma estratégia de verdade e não tinha uma organização. Então, como que eu me organizo hoje, lembrando que pra mim, assim, a organização ela tem que funcionar pra você.
pode ser que eu falasse assim: "Putz, Jé, eu não gravo, tipo, sei lá, 5 vídeos em um dia e fico postando aos pouquinhos". Eu gosto de ser realmente mais espontâneo e casar isso com a minha vibe do momento. Então, Uhum. por exemplo, o vídeo que eu vou postar hoje eu ainda não gravei, mas o vídeo que eu vou postar amanhã já tá pronto. Então, meio que assim, eu vou gravando e tal, então eu não tenho essa coisa assim: "Cara, eu tiro um dia pra gravar 1000 conteúdos e já deixo tudo pronto". Mas se pra você isso funcionar, é perfeito, sabe. Então, compartilhando um pouco do que funciona pra mim. Eu uso o Trello, né, que é uma ferramenta de produtividade e, cara, acho que cabe muito a cada um dizer qual é a sua ferramenta. Então, a sua é uma planilha, a sua é o Notion, né, o seu celular é um bloquinho de notas, enfim. Minha É na mão, a né. sua é na mão, exato. Tem gente que funciona na mão. Eu não funciona porque eu perco os papéis, eu esqueço o caderninho em algum lugar, tipo, pra mim não funciona. E aí nesse Trello eu coloco todos os conteúdos, todas as ideias, então, de todos os meus nichos em tipo, hoje mesmo de manhã eu estava, que eu coloquei? Estava tomando banho, saí do banho, falei: "Preciso anotar isso", porque se eu Uhum. não anotar eu perco, né. Então eu tenho essa coluna no Trello que tem todas as ideias, e toda vez no início da semana eu vou puxando essas colunas, essas ideias que estão na coluna ideias, para priorizados. Então eu defino o que que eu vou postar essa semana, e é óbvio que isso também é muito vivo, eu não sigo literalmente o que tá lá, mas são meio que assuntos que eu preciso falar. Então, por exemplo, semana passada eu recebi um recebido incrível da Antico, que é uma marca de abajures personalizados, e eu preciso fazer o vídeo que eu falei pra ela que eu ia fazer. Então ela me mandou um presente, eu vou fazer um vídeo super bacana pra ela, com uma edição, mais caprichada, que vai levar mais tempo. Eu preciso tirar um tempo pra fazer esse vídeo, eu não consegui fazer até agora, então isso tá nos meus conteúdos priorizados. Assim como, provavelmente, eu vou ter outras coisas que eu vou querer falar hoje à noite, que eu vou ter uma ideia, alguma coisa, eu vou gravar espontaneamente. Mas é assim que essa minha organização funciona. E cada vez mais eu vou ter que ser mais organizada. Eu estava até falando pra Jé antes da gente começar, né. Cada vez mais eu vou ter que ser, porque eu não sou, 100% criadora de conteúdo, eu tenho também obrigações da minha empresa. Então, assim, BOs financeiros para resolver. Eu amaria viver de conteúdo, só que essa parte de, né, trabalhar como influenciadora, ela ainda é bem pequena perto das minhas outras responsabilidades que eu tenho como empresária. Então, cada dia que passa, eu sinto que eu tenho que ser mais organizada, porque eu tô achando até que eu tô acumulando alguns conteúdos que já deveriam estar saindo e que eu não tô dando conta. Então, é muito isso, assim, de entender o que que funciona pra você, em que momento, mas atualmente essa é a minha organização, que em breve ela vai ter que melhorar ainda mais. Eu vou ter que, tipo, me organizar mais ainda. Mas quando você diz que você fez vários roteiros de uma vez, como você acha que isso pode ajudar? E você continua fazendo assim os roteiros ou não? Você deixa os roteiros prontos e aí vai gravando mais espontaneamente? Ou você não deixa mais pronto e faz mais no freestyle? Porque assim, eu tenho mais facilidade de abrir a câmera e Uhum. falar, igual você Sim. disse. E o conteúdo que viralizou foi um assim. Aham. Não foi um dos meus Sim. estruturados. Daí dá esse medo, né, de: "Pô, qual linha eu tenho que seguir?". Sim. Mas não viralizou exatamente o conteúdo que eu desejava. Uhum. Então eu vou tentando, né, nessa linha de roteiro, Sim. que eu acho que tem a estrutura, o gancho, a Uhum. CTA, que Perfeito. você consegue ter mais ações do seu seguidor. Uhum. Gancho é o primeiro segundo os primeiros segundos do vídeo quando você chama atenção, pode ser visual, auditivo ou escrito, falado também. E quando você, coloca uma chamada para ação, geralmente é no final do vídeo, mas você pode fazer em determinados momentos quando você quiser, pedindo ou para seguir ou para comentar, enfim, para engajar Uhum. com você. Mas, queria saber um pouquinho dessa organização dos roteiros também. Os roteiros, né, quando eu fiz a minha primeira sessão com o André, e ele falou: "Cara, o seu conteúdo é muito bom, eu acho que falta estratégia de roteiro mesmo". Aí ele me ensinou a fazer os roteiros, né, na estrutura dele. E aí ele falou: "De lição de casa, então, você tem que fazer esses 10 roteiros". E aí eu falei, quando ele me mostrou essa estrutura dele, eu falei: "Mas todo vídeo você faz isso?" Porque é uma estrutura bem assim, né, tipo, tem o gancho, daí você vai elaborando, você vai desenvolvendo o conteúdo, é meio que uma redação do Enem, né. Sempre que eu É. falo de roteiro, as pessoas falam: "Ah, é tipo uma redação do Enem?" Eu falo: "Sim, introdução, conteúdo, desenvolvimento, né, fechamento, conclusão e tal". E eu falei: "André, mas você faz isso toda vez?" Aí ele falou: "Cara, os 10 primeiros você vai apanhar, os 20 depois os outros 10 você vai ter facilidade, chega uma hora que você faz automático, então você já pensa nesse formato". Aí eu falei: "Ah, faz sentido". Então assim, foi isso, os primeiros que eu fiz, eu apanhei um pouco, fui fazendo, depois eu senti que eu peguei uma super prática, então, por exemplo, eu já penso nessa estrutura.
então eu não faço mais tantos roteiros como eu deveria. Só que pra mim é claro que quando eu sento e faço o roteiro, o resultado do vídeo é muito melhor do que quando eu abro a câmera e saio falando. Então, eu geralmente, assim, quando eu tenho vídeos que eu preciso de roteiro, eu priorizo também no início da semana, eu gosto de sentar um tempo e fazer todos os roteiros de uma vez, que daí eu sou uma pessoa que eu me distraio muito fácil, assim, sabe. Uhum. Então, eu tento fazer o maior tempo possível que eu consigo de fazer uma atividade só, que seriam os roteiros, Uhum. pra não ficar fazendo picadinho, mas eu não consigo me concentrar tanto tempo, assim, mais de 1 hora fazendo uma única coisa, eu já me disperso. Mas então eu tento focar, tirar 1 horinha por semana pra preparar os roteiros, e depois eu vou só gravando. É um pouco desse processo, mas hoje em dia eu sinto que eu preciso voltar a escrever mais roteiros, que ele me ajuda a ter uma linha clara de raciocínio, sabe. Sei. E qual erro você cometeu no começo que você, fala assim: "Gente, não façam igual a mim, eh, não deu certo isso"? Cara, eu acho que assim, não é nenhum erro que eu cometi, mas é uma crença que eu tinha e que muitas pessoas têm, que é: "Cara, tá todo mundo crescendo na internet, ficando rico da noite para o dia, e eu também então eu também tenho que ficar". Então, assim, aí você abre o TikTok ou sei lá, o Instagram, como eu ganhei 100.000 seguidores em 1 mês, sem sair de casa, sem aparecer, tipo assim, é, a a a internet, ela tá gerando muita ansiedade na gente, além da comparação, eu não vou nem chover no molhado, tipo assim, cara, é nítido que a gente tá ficando louco com base na quantidade de informação e de pessoas crescendo, ganhando dinheiro, e você falando assim: "Nossa, mas todo mundo consegue menos eu". Uma crença que eu tinha era essa, de que eu tinha que crescer rápido, de que eu tinha que viralizar. E assim, desde que eu comecei, não tem noção da quantidade de pessoas que me mandam mensagem e falam assim: "Cara, mas eu também tô postando há 10 dias e eu não viralizei até hoje". Eu falo: "Mas Gente, eu mandei essa mensagem. você também". É verdade, é verdade. Mas assim, não é só você, cara, muitas pessoas, muitas mesmo, assim, de falar: "Sabe, mas eu só tenho 2.000 seguidores", ou então assim: "Eu só ganhei 10.000 seguidores nos últimos 6 meses". Gente, Não, está bom, poxa. tá bom. Então, o que eu quero dizer é assim, essa crença de que tem que ser rápido e que você vai mudar de vida e ficar milionário da noite para o dia, isso não existe, na minha opinião. Então, por exemplo, desde que eu comecei a postar conteúdo de forma consistente com essas estratégias que eu compartilhei, faz mais ou menos uns 2 meses. De lá pra cá, eu ganhei 10.000 seguidores, ok, 5.000 seguidores por mês, isso é muito, isso é pouco? Cara, eu acho isso muito pouco perto do que eu já vi outras pessoas crescerem. Porém, se você lê os comentários dos meus vídeos, pra mim eu prefiro 1000 vezes crescer nesse ritmo com pessoas falando assim: "Cara, eu tô amando te acompanhar", do que eu viralizar de alguma forma, ter 1 milhão de visualizações, por alguma coisa que eu falei, ou alguma trend, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que eu achava que tinha que ser rápido, só que na realidade tem que ser sustentável, porque tudo que é muito rápido, às vezes não se sustenta. Então, isso eu falo assim, pra turma aqui do podcast que tá me assistindo, pra você, pra todo mundo que tá ansioso, eu também tô ansiosa, só que isso só vai atrapalhar nosso processo criativo, sabe, porque, senão você fica nessa ânsia, tem que postar mais, mas eu postei, mas postei há 10 faz 10 dias que eu tô postando todo dia. Sim, mas talvez vai levar 20, talvez vai levar, sei lá, 6 meses, vai levar 1 ano. Muita gente me pergunta, né, tipo: "Quanto tempo levou pra você começar a ver?". E aí eu falo: desde que eu fiz a mentoria do André, até o momento em que eu postei pela primeira vez, foi 2 semanas, né. Até o momento que eu comecei a colher resultados foram 2 semanas. É que eu já crio conteúdo pra internet há 4 anos. Sim. Então quanto tempo realmente levou, sabe? Então acho que é isso, essa crença da gente se comparar demais, esse negócio tá furado, a gente tem que ter paciência, calma e curtir o processo de construção mesmo. É, e uma das coisas que eu acho mais difícil é você criar conteúdo quando você não tá num dia bom. Uhum. Então, eu já falei sobre isso no meu TikTok e, assim, eu não me obrigo mais a Sim, criar conteúdo quando eu não tô bem. sim, O que eu tento deixar é sempre pelo menos 2 prontos. sim. Então, para daqui 2 dias, e aí me estruturando. Aí eu falo: "Ah, acho que amanhã eu vou conseguir fazer outro", e aí eu Uhum. vou organizando. Mas eu quero ter uma organização melhor e, enfim, tô trabalhando para isso, mas eu acho que as pessoas têm que respeitar o mood delas Não. também. Uhum. Porque quando você não tá bem e você posta um vídeo, isso transparece e as pessoas não se interessam, porque a verdade é que ninguém quer uma energia Sim. pesada, né. E Aline, qual é o seu truque para prender a atenção das Uhum. pessoas? Eu sei que você fala muito dos ganchos, Sim. então
vamos para esse assunto que eu Tá, quero saber a sua opinião. tá. Cara, eu já tinha super ouvido falar sobre ganchos, né. Quer dizer, eu sempre soube, né, sempre soube não, mas desde que eu trabalho com internet eu entendo o que é o gancho, sei da importância dele, só que eu acho que eu não tinha levado ele muito a sério, até eu perceber a diferença que ele faz. Inclusive o próprio CTA, né, que é o call to action, que nem a já explicou, que basicamente é eu dizer o que eu quero que você faça. Então, por exemplo: "Ah, se você gostou desse vídeo, já me segue aqui", ou "O que você acha?", né, então você gera debate e tal. Então, basicamente, é o criador de conteúdo falar o que ele espera da audiência. Eu sempre soube da importância tanto de gancho como de CTA, só que eu não fazia, porque sei lá por quê, acho que não sei, não fazia. A hora que eu comecei a fazer isso, eu percebi que realmente isso funciona. Aprendi isso com o André, ele também falou: "Meu, você faz um vídeo super legal, você tem conteúdo, você tá ensinando as pessoas um negócio super bacana, só que a primeira coisa que você fala é tipo: 'Oi gente, então, parece que você tá no FaceTime com uma amiga'. Isso não prende atenção". E eu comecei a perceber que às vezes começa algum vídeo, né, de algo tipo, tô passando na For You, ali começa um vídeo, quando o vídeo começa assim: "Gente, então", cara, já me perde. Então eu falei: "Se eu continuar fazendo desse jeito, eu também vou perder as pessoas", sabe. Então eu percebi que ganchos são muito importantes e, resumindo, é uma frase inicial impossível de ser ignorada. E o que que eu faço pra isso? Tem uma lista de ganchos que eu A fiz. mina de ouro que, ó, gente, eu uso, tá. Então, tá no meu perfil, tipo, eu coloquei inclusive eu coloquei no meu perfil de graça, tipo, pra quem quiser pegar, é só ir lá, pega a lista, um PDF com 100 ganchos, nem sei quantos tem lá hoje em dia. Mas o que que eu faço? Eu vou, pegando de outros criadores de conteúdo que falam sobre isso e falo assim: "6 ganchos virais essa semana", eu vou lá e anoto. "Ah, 10 ganchos pra você prestar atenção", eu vou lá e anoto. Tipo, eu tiro uns minutos do meu dia, sempre que eu vejo um vídeo sobre ganchos, e anoto nessa lista. Ou eu peço para o ChatGPT, eu mando a minha lista e falo assim: "Chat, eu tenho 20 ganchos aqui, me dá mais 20 que não sejam esses que eu já tenho". E aí eu vou crescendo, eu acho que hoje já tenho uns 120 lá, Hã. e quando eu vou começar o meu conteúdo do tipo assim, sei lá, vou falar sobre alguma coisa que transformou, alguma coisa que eu fiz, eu vou lá na lista e falo: "Pô, que gancho que combina aqui com o assunto que eu quero falar?". Pego um e eu uso, e faz toda a diferença, E esse total. processo é mais rápido do que parece quando a gente tá falando, né. Total, é muito Então, segundos. pra não deixar as pessoas É. bitoladas achando que é muita coisa. E o que você acha que hoje em dia mais pesa em um vídeo? Roteiro, edição, a entrega do vídeo em Hum. si? Que você acha que as pessoas deveriam focar mais, 100%? Uma coisa que ficou muito clara pra mim é que pra você crescer, você precisa agregar valor na vida das pessoas. Então eu até falei sobre isso em outro vídeo, que é, cara, eu amaria crescer na internet só sendo linda e fashion e descolada, sabe. Eu acompanho várias pessoas que são, tipo, aesthetic e quase não falam, e estão lá só mostrando o look com uma música bonita num cenário bonito. Só que assim, eu não sou aesthetic, eu não tenho paciência de criar esse tipo de conteúdo super bonito. Pra mim, a minha vibe é muito mais, assim, abrir a câmera e falar alguma coisa, ok, que assim, eu me arrumo minimamente, né, e eu vejo que a maneira mais rápida de você crescer é você agregar valor para as pessoas. Então, você vai ensinar algo, você vai dar uma dica, você vai trazer uma experiência, você vai, sugerir algo, você vai, enfim, dessa forma eu vejo que tem um potencial muito grande de você crescer. Então, quando eu falo isso tipo de nicho, né, sobre o que que você quer falar, eu acho que você super tem que pensar nisso, porque, qual é a proposta de valor? O que que você vai ajudar? O que que você vai agregar na vida da pessoa? Porque as redes sociais, elas meio que não são mais sobre você. As pessoas não querem, é o que você falou, né? Elas não querem te acompanhar porque assim, eu quero saber o que a Jéssica tá fazendo, onde ela tá e tal. A não ser que você seja uma ultra influenciadora, sei lá, tipo a Bruna Marquezine, as pessoas querem saber, fofocar, não sei que você seja uma celebridade. Mas hoje nesse processo de criação de conteúdo, eu vejo que a autenticidade é o que vai fazer você crescer, né, é isso que tá muito mais em pauta do que de fato você ser, grande, né, de você ter uma grande audiência. Então, pra mim é isso, ter uma proposta de valor clara vai ser o mais importante, até mesmo antes de roteiro, gancho, qualidade da câmera, luz. Eu vejo muitas pessoas crescendo nesse início, assim, com equipamento super simples, mas que as pessoas passam a, confiar, acreditar, querer acompanhar, e isso que vai criando essa influência mesmo que você exerce sobre a comunidade. E hoje que você tá nesse período de crescimento, qual é a parte mais desafiadora pra você?
Cara, eu acho que pra mim hoje é equilibrar todos os pratinhos e continuar agregando valor para as pessoas, sabe. Então, por exemplo, eu falei um pouco da minha organização, eu tenho a minha empresa, eu não posso estar ausente. Esses dias até eu sexta-feira agora, eu saí com o meu time pra gente comemorar o resultado do Dia dos Namorados, né, porque, Dia dos Namorados é o período mais importante do ano pra gente, a gente teve um resultado sensacional. Eles falaram assim: "Ai, agora que você é influenciadora, o que que você vai fazer com a MAC?" Como se eu fosse falar, tipo assim: "Tchau, agora eu não quero mais ser empresária". Eu falei: "Não, gente, a MAC continua, né, tipo, eu estarei aqui sempre, só que presencialmente falando, eu não consigo mais estar tanto tempo". Então, por exemplo, semana passada eu tinha uma publicidade pra gravar, eu fiquei a manhã inteira. Então eu arrumei o cabelo, eu fiz maquiagem, eu fiz o roteiro, e tal. Então eu acabo ficando mais ausente. Eu diria que o maior desafio hoje é realmente dar conta de toda essa organização e de conseguir, entregar a qualidade em todas as propostas que tudo que eu me proponho a fazer, seja nesse meu processo de influenciadora, seja agregar, valor para quem está me acompanhando, seja agregar valor para as marcas que vão começar a me contratar cada vez mais, seja continuar agregando valor para minha marca, para o meu time, para os meus clientes. Então é um pouco disso, assim, é uma cobrança muito grande e muitos pratinhos para não derrubar, sabe. E por que você começou a ter esse desejo de se tornar influenciadora? Da onde saiu? Cara, é engraçado porque esses dias chegou até uma pergunta sobre isso no meu perfil, a pessoa falava assim: "Tendo uma empresa já consolidada, por que que você resolveu abrir essa outra frente de influência, né?". Uhum. E assim, acho que tem várias formas de responder essa pergunta, mas eu diria primeiro que o jogo nunca tá ganho, né. Então, uma coisa que eu aprendi nesse processo é que várias vezes na minha jornada na MAC eu falei assim: "Pô, é isso. Agora é isso, vou continuar fazendo isso, né, tipo, vou continuar focando nessa estratégia e beleza. Só que, cara, o mercado, o mundo, tá tudo mudando muito rápido, então a gente tem que sempre se adaptar ao que tá acontecendo, a gente tem que sempre estar estudando. Eu falo que empreender é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, porque quando você aprende uma coisa nova, você começa a colocar em prática, você já tá atrasado, você já tem que aprender a outra coisa e tal. E eu vejo que o jogo nunca tá ganho, então mesmo tendo uma empresa que hoje ela é uma empresa lucrativa, ela é uma empresa de sucesso, que ela está em crescimento, tem sim muitos desafios. Eu vejo que eu tinha um potencial não explorado, que seria trabalhar a minha marca pessoal. Então, eu não sei o que vai acontecer com a MAC, né, eu vou continuar focando nela, eu tenho compromisso de fazer ela crescer, só que por que não explorar esse outro potencial que eu tenho de poder ajudar outras pessoas e ainda assim criar uma nova linha de receita para mim, que é através da minha influência trabalhando com marcas e tal. Então acho que foi um pouco disso, assim, foi essa visão de que, eu tinha mais a agregar para as pessoas e sair realmente de uma zona de conforto de falar assim: "Tá, então, agora eu vou continuar fazendo aqui isso que eu tô fazendo aqui na MAC, já é tipo um caminho que já tá funcionando, então eu vou focar aqui". E foi meio que essa ideia, assim. E pensando no ponto de vista tanto de empreendedora como de influenciadora, e eu vou te fazer essa pergunta, porque isso já aconteceu muitas vezes Uhum. comigo. Você já pensou em desistir de estar presente nas redes sociais? Se sim, o que te segurou? Porque pra mim é muito difícil. Tem momentos que eu tenho vontade de sumir Uhum. e tem momentos que eu falo: "Não, por que que eu não vou usar essa ferramenta ao meu favor?". E aí eu Uhum. uso. Eu não Sim, sumo sim, porque eu sei o poder sim. da constância e tudo mais, mas assim, tem horas que você fala: "Ah não, não dá mais os conteúdos que estão postando, as pessoas parece que Uhum. você não se interessa". E aí, o que que te segurou tanto como, empreendedora, quando estava um momento Uhum. muito desafiador, e como influenciadora? Assim, eu diria que eu sou bem viciada em redes sociais, eu acho difícil eu falar: "Não, vou sair, tchau". Eu tenho fases que eu tô mais viciada, fases que eu tô menos viciada. Como MAC, eu não posso me dar esse luxo de não estar. Então, até durante muito tempo, quem produzia todos os conteúdos da MAC era eu. Hoje a gente tem um time maior, assim, eu tenho outras pessoas que produzem os conteúdos pra mim. Mas assim, eu tinha literalmente a obrigação, eu não podia não estar lá. Então, é aquilo que você falou: "Ah, tem dia que a gente não tá bem e tal", eu tinha que estar. Não era porque, tipo: "Ah, eu quero ser influenciadora". Não, porque se eu não postar o vídeo da aliança, e tal, eu não vendo. Se eu não fizer o vídeo no XYZ, eu não posso passar para o meu time de tráfego, que aí eu realmente não vendo mesmo. Eu tenho uma equipe para pagar, eu tenho tipo assim, é uma ansiedade muito mais, é uma cobrança, uma pressão até muito maior do que como influenciadora nessa jornada que eu tô. Porque como influenciadora agora, eu tenho alguns compromissos com algumas marcas, mas se amanhã eu resolver desistir, eu não devo nada pra ninguém. Agora, na minha marca, não.
eu tenho, tipo, uma estrutura de custos e uma responsabilidade gigantesca. Eu na maca é isso, eu nunca nem tive a possibilidade de me dar ao luxo de não estar. Já quis ficar mais ausente? Já quis, com certeza, como já estive também. Eh, Durante muito tempo eu fui só meio que fazendo o que tinha que ser feito lá, meu time falava: "Ó, grava isso, isso, isso aqui e tal", e era isso. É, como influenciadora, tem dias que eu tô mais motivada em criar conteúdo, dias que eu tô mais motivada em consumir conteúdo, tem dias que eu tô no 220 que eu faço os 2, e eu vou equilibrando isso ao longo do tempo. Mas essa minha jornada agora, né, nesses últimos meses criando conteúdo e crescendo, eu percebi que essas últimas 2, 3 semanas eu tô bem menos engajada em criar conteúdo do que eu já estive antes, sabe. Eh, então assim, e é o que você falou também, eu tô me respeitando porque eu prefiro muito mais que essa minha construção como influenciadora, ela seja sustentável e que eu tenha realmente uma comunidade, uma conexão com quem me acompanha, do que eu me obrigar a todo dia postar uma coisa só porque eu decidi que eu teria que estar todo dia, sabe? E como você olha para as métricas hoje, elas te ajudam? Cara, sim, com certeza. Eu acho que hoje, se a gente não toma decisão baseada em dados, a gente tá, tipo, batendo cabeça, assim, a gente tá fazendo coisa com base no nosso feeling. E óbvio que o feeling, ele é muito importante. Às vezes, muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas marketing, ele virou dados, né? Assim, eu acho que marketing durante muito tempo já foi, ah, é bonito, é legal, é não sei o que lá. Só que agora, se você faz uma coisa só porque é bonito, só porque é legal, só porque é seu gosto pessoal, é é muito arriscado, assim, né, é uma coisa que você não tem embasamento nenhum em um mercado que está muito competitivo. Então eu acompanho bastante as métricas, muito mais as métricas focadas em engajamento e entender também eu gosto de comparar, tipo, entre os meus vídeos, sabe. Então dos meus vídeos, quais foram os que tiveram mais engajamento e por quê? O que que eles têm em comum? Tem alguma coisa ou não tem ou não tem? Quais foram os vídeos que me geraram mais seguidores? O que que eles têm em comum? E tem uma coisa que eles têm em comum que eu já percebi, são os vídeos em que eu, ensino algo pra alguém, todos eles. Então tem um vídeo que eu falei sobre comprar vestidos no AliExpress. Eu nem sei quantos seguidores eu ganhei, mas assim, muitos. Por quê? Eu dei a letra, eu falei: "Gente, eu comprei vestidos de festa, de casamento no AliExpress e é assim, 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 assim que você tem que fazer". A galera amou. O vídeo dos ganchos que eu falei, né, que eu disponibilizei a lista, as pessoas também amaram. Então eles têm isso em comum, mas não quer dizer que todo vídeo que eu ensino algo, ele bomba e que eu entregue. Então, para mim é muito importante analisar essas métricas, entender que eles têm em comum para poder reproduzir cada vez mais, né, e continuar testando, porque no final das contas é tudo sobre teste, né, tipo a internet ela é teste, não tem nenhum tipo de certeza, assim. Então as métricas me ajudam a tomar a decisão do que eu vou testar, do que eu não vou testar mais. É E se isso. você não tem noção nenhuma de métrica, de como criar a sua estrutura narrativa, a sua linha editorial, é muito importante que você esteja alinhado com um estrategista digital. Então, essa é a minha profissão, mas existem milhares de pessoas qualificadas nesse ramo. Então, não deixe de procurá-las e de me procurar se você quiser, mas tenha isso em mente para o seu negócio crescer, seja você pessoa física ou seu CNPJ. É muito importante para que você consiga crescer de uma maneira sustentável e sólida nas redes sociais. E uma dúvida sobre as redes sociais ainda, o que que te surpreendeu no processo que você não esperava? Tem alguma coisa assim que mudou sua percepção? Eu descobri pessoas muito legais, recebi um carinho, assim, muito legal, do tipo, pessoas me agradecendo, sabe, às vezes foi aquilo que eu te falei até no início do podcast, às vezes você fala assim: "Nossa, esse aqui é um vídeo besta, será que as pessoas querem saber disso?" E aí as pessoas vêm e falam assim: "Nossa, obrigada por ter falado isso, eu precisava ouvir isso hoje". Então isso foi muito legal, eh, ter esse reconhecimento das pessoas, sabe, essa gratidão das pessoas, é muito louco, as pessoas comentam no vídeo assim: "Nossa, muito obrigada. Obrigada por ter falado isso. Obrigada por esse vídeo". Eu acho muito fofo, assim, sabe, tipo, parece que eu realmente dei um presente. Eu acho que no final é isso a questão do valor, assim, né, que É. você gera para as pessoas. Então isso é muito legal. E eu acho que outra coisa que pra mim é sensacional é quando os influenciadores que eu acompanho, que eu admiro, começam a me seguir. Eu fico tipo: Ai, essa conta alguém. cara, eu sabe quem é o Marco Sato, o Best? Sei, Então, gente, pra quem não sabe quem é o Best, ele é um cara que eu sigo ele, tipo, desde que ele tinha, sei lá, 5.000 seguidores, faz eu muito lembro disso. tempo.
e ele falava no início que ele era um adicto em recuperação, então ele estava passando por todo o processo de reabilitação, de vício em drogas, e ele falava muito abertamente sobre o vício dele. Então, tipo, eu via que eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, porque pra mim era meio que um tabu. E ele falava sobre as dificuldades, sobre o processo, por que que ele usava as drogas que ele usava, como que era a abstinência, o que que ele estava sentindo. E aí, as pessoas começaram a gostar muito desse jeito autêntico, espontâneo dele de falar sobre isso. E é muito louco, porque quando eu comecei a acompanhar ele, ele tinha uma energia, assim, tipo, até meio pesada, assim, porque ele estava nesse processo. E eu sinto que acho que a internet ajudou muito ele, colocando ele pra cima, sabe? As pessoas começaram a gostar muito desse jeito espontâneo, divertido dele, mesmo falando sobre um assunto tão sério, a ponto de que ele começou a falar sobre outras coisas, né? Ele começou a falar sobre relacionamento, sobre mais uma pegada de lifestyle, além desse assunto super sério, né, que são os vícios. E aí ele virou o best, as pessoas começaram a chamar ele de best friend, e eu era, tipo assim, muito fã dele, eu amava ele, porque eu achava ele a pessoa mais autêntica do mundo, eu achava o máximo a forma como ele falava, até o dia que, tipo assim, estava seguindo ele e tal, né, e seguia ele no Instagram, seguia ele no TikTok. Aí um dia eu acordei, ele tinha me seguido no TikTok, eu fiquei tipo: "Quê?". Eu sempre soube que a gente tinha uma coisa, que sabe, que a gente tinha uma conexão. Eu até postei um vídeo, eu falei assim: "Gente, a coisa mais legal de crescer na internet é quando as pessoas que você admira te seguem", e hoje o meu best me seguiu, e aí eu marquei ele. Realmente fã, eu era realmente, assim, bem fã dele. Estou ainda, né, é que agora eu posso dizer que ele é meu amigo. E aí, o best comentou, falou: "Carai, amei, não sei o que, nã me seguiu no Instagram, me mandou mensagem, a gente tá conversando. Então, assim, uma pessoa que eu sempre admirei, que eu falei: "Pô, eu sinto uma coisa muito boa dessa pessoa", se provou ser verdade, assim, sabe, porque, a gente tem conversado, a gente tá trocando ideia, assim, e realmente isso foi uma coisa muito legal e acontece com outros influenciadores também, tipo, outras pessoas que eu acompanho, que eu admiro, vem acontecendo, mas o Best foi uma grande surpresa. Esse cara é incrível. Ai, que legal. É um pouco o que eu senti com você quando você topou Ah, fazer o podcast, porque eu comecei a seguir a Aline, acompanhar e realmente chegava muito de seu conteúdo aham. pra mim, assim, era só isso. Então foi muito legal você ser acessível, acho que é uma coisa que muda muito das influenciadoras de hoje em dia, é topar e se fazer acessível no mundo e para as pessoas que ainda estão ou começando ou que não têm a mesma visibilidade. E hoje em dia as redes sociais elas estão muito atreladas à autoestima, né, então Uhum, as pessoas pelas comparações e por depender dessa questão do algoritmo, dos likes, dos comentários, muitas vezes estão com a autoestima muito lá embaixo, muito em uhum, alta. E como que você faz para lidar com isso? Que a gente entende que a comparação você conseguiu entender que é um processo e tudo mais, mas para que não seja uma a sua autoestima não seja uhum. afetada diretamente. É, assim, isso de ser acessível, até comentando, eu tenho ficado muito feliz de poder ajudar as pessoas também. Tá sendo muito engraçado, tipo, várias meninas, assim, me mandam mensagem: "Ah", aí me manda no TikTok, assim: "Ah, eu tô começando agora, pode me dar uma dica, não sei o quê?". Eu falo: "Cara, me chama no WhatsApp", já passo meu WhatsApp. E isso também, assim, as pessoas falam: "Cara, mas você é muito legal, você é muito acessível". E eu espero poder sempre ter essa troca, assim, realmente com as pessoas, de poder ajudar, porque às vezes é um áudio que eu mando falando: "Ó, eu acho que você tem que fazer isso, isso, isso", que já ajuda muito uma pessoa, sabe. Eu tenho tentado muito fazer isso, dentro do possível, assim, eu acho que eu tô conseguindo ajudar as pessoas. Então acho que essa seria uma primeira coisa. Mas com relação a essa parte de comparação, eu falei do tipo: "Ai, não, porque se comparar é horrível", mas não quer dizer que eu não me compare, tipo Ah, assim, não, né. óbvio. Eu acho horrível, eu tenho consciência de que isso faz mal pra mim, isso faz mal pra sociedade como um todo, mas eu acho que cada um tem o seu processo de entender, até onde você consegue ir, né, tipo, entender o quanto você consegue controlar o quanto você se compara com as pessoas, mas eu tento evitar, assim, às vezes quando eu percebo que um conteúdo tá me fazendo mal, eu paro de ver, assim, eu tento ser muito consciente com relação a isso, sabe. Então, por exemplo, tinha uma época que eu acompanhava algumas empreendedoras que falavam muito sobre números, sabe. Então, tipo: "Como eu faturei tantos reais em tantas horas". Cara, instantaneamente a sua calculadora do seu cérebro já faz, tipo: "Pô, ela faturou isso tantas horas, significa que ela fatura isso por dia, se ela fatura isso por dia, ela fatura isso por mês, se ela fatura isso por mês, a margem de lucro dela deve ser tanto, ela tá ganhando tanto de dinheiro, por que que eu não tô ganhando esse dinheiro também?". Tipo assim, você fica louco instantaneamente. E aí eu fui parando, tipo, fui parando de acompanhar, eu até me sentia meio invejosa, sabe, eu falava assim: "Não, eu não vou olhar ela porque ela não me faz bem e tal". E eu fui entender que isso não é inveja, é simplesmente o meu mecanismo de defesa pra não me colocar pra baixo, sendo que eu sei que eu tô dando o meu melhor
na máquina, sendo que eu tô dando o meu melhor, né, dentro de tudo que eu faço, O seu resultado é outro. e meu resultado é outro, eu tenho que respeitar as minhas limitações, assim, sabe. Então, enfim, é um pouco disso que eu faço, sabe. Acho que você perceber que o negócio não tá te fazendo bem e você saber colocar os seus limites. É, isso é uma coisa que eu faço muito e que eu até trouxe para o podcast uma conversa com uma psicóloga e a gente falou sobre a questão da saúde mental, mas, eu paro de seguir o que não me faz É. bem. Eu acho que a gente tem que aceitar que isso normalizar, né, não Uhum, tem que uhum. ter tanta ser podado e: "Ai, vou seguir por educação", acho que já deu isso, É, né. A total. gente tem que seguir quem faz bem. Uhum. Se a pessoa não faz bem, mas faz bem para outras pessoas, é só que você não é o público dela. Uhum. Mas não que, ela tem um conteúdo Total, ruim sim, ou não sim, é válido, é sim. só que às vezes a gente não é o público-alvo da pessoa. Uhum. Isso até atrapalha se a gente estiver seguindo na hora de Perfeito. pensar o algoritmo, Exato, né. exato. E se uma pessoa só tivesse 1 hora por dia para criar e postar conteúdo, o que que você indicaria para ela fazer? 1 hora por dia é muito, tá, eu não tenho 1 hora por dia. Então vai, meia hora. Meia hora. Que eu acho que ela poderia fazer? Eu pegaria 2 dias da semana pra fazer a estratégia, e aí eu pegaria, então a gente já tá falando de 1 hora. E aí, mais meia hora, né, um terceiro dia pra escrever os roteiros, e aí quarto, quinto, sexto, sétimo dia, mais 2 horas pra gravar. Tipo, eu distribuiria assim, sabe, porque eu acho que é muito fácil falar assim: "Não, em meia horinha você grava um vídeo". Cara, claro, você consegue gravar um vídeo, 2, 3 vídeos em meia hora. Só que é o que eu tô falando, a hora que você estrutura as coisas, você tem uma estratégia, você tem um porquê você tá fazendo isso, tudo vai fluir muito melhor. Então, em vez de falar do tipo assim: "Ah, tá, então só tem meia hora, eu vou gravar um videozinho por dia lá". Redistribui essa meia hora, tira tempo pra pensar no que você vai falar, por que você vai falar, escreve seu roteiro, faz a sua estratégia e só começa a gravar quando você tá seguro, assim, sabe. Mesmo que esse processo demore, que foi o que eu falei, quando eu fiz a mentoria com o André, inclusive eu tô falando muito da mentoria do André, eu tenho até um cupom de desconto, eu vou até a gente consegue colocar na descrição aqui, né, do Né, a gente coloca na descrição do tá vídeo, bom. dos cortes, Bom, enfim. para quem se interessar a trabalhar com o André também, eu tenho um link de desconto para fechar a mentoria com ele, que me ajudou muito, acho que pode ajudar muitas outras pessoas. Mas foi o que eu falei, assim, desde que eu estudei com o André, eu falei: "Eu não vou me afobar, sair gravando vídeo loucamente". Eu levei 1 mês só, tipo, escrevendo, pensando: "Vou para essa linha, vou para aquela linha". Então é isso, redistribui os seus horários da semana para você conseguir ter esse momento crítico de pensar para onde você quer ir, porque eu acho que tem muita gente achando que trabalhar com a internet é do tipo abrir a câmera e gravar vídeo. Tá ficando cada vez mais claro pra mim que não é, assim, não é isso, né. Eh, A as pe naturalidade não é improviso, né. Exato. Não, tipo assim, eu tive que gravar uma publicidade de 1 minuto, era um vídeo de 1 minuto, acho que levou umas 4 horas, e era um vídeo simples, sobre um produto de beleza. Então, eu tenho falado bastante sobre isso, assim, eu sempre achei que o trabalho de influenciador é muito mais fácil do que qualquer outro trabalho, carreira tradicional, e de fato é. Na minha visão ainda é mais fácil. Só que o fato de ser mais fácil não significa que não tenha seus desafios. Tem seus desafios, precisa de um momento, assim, de você pensar e estruturar as coisas. Então eu distribuiria dessa forma para você também não se afobar e falar: "Pô, mas eu tô gravando e postando todo dia?". Sim, só que sem você, eh, ter essa estratégia mesmo, dificilmente o negócio vai pra frente. Você dividiu em estratégia, roteiro e gravação, Certo. certo? Hum. Para a maioria das pessoas não é uma coisa clara e objetiva o que que é uma estratégia, Perfeito. né, o roteiro em si, Uhum. sim, a gente entende que Sim. é roteirizar o vídeo, então fazer a redação do Enem do seu vídeo e Aham. gravar também. Mas quando você diz estratégia, se você puder resumir isso para as pessoas entenderem, como você falaria? Boa. Eh, Várias coisas que eu tenho dito, né, parecem muito mais complexas do que elas realmente são. Então quando eu falo estratégia, parece que tipo assim, nossa, né. Mas cara, nada mais é do que você pegar uma folha de papel e falar: "Sobre o que eu quero falar?". Ah, eu quero falar sobre a minha experiência no podcast da Jé, quero falar sobre o fato de que eu tô ficando louca com tantas responsabilidades que eu tenho, quero falar sobre como foi fechar as parcerias com as minhas primeiras então eu vou falar sobre isso, legal. Isso aqui, né, tá dentro dos meus nichos? Ah, tá dentro. Então meio que um momento em que você para pra analisar o todo, porque é muito fácil você ter um dia bom e gravar um vídeo falando sobre o seu dia bom, ou você ter um dia ruim e falar sobre o seu dia ruim, ou você ir numa marca e ter uma experiência horrível e falar sobre a sua experiência. Só que, cara, isso tá alinhado com o norte, com aonde você quer chegar? Sim ou não?
Então, por exemplo, como influenciadora, aliás, antes mesmo de eu querer trabalhar como influenciadora, eu tenho uma política muito séria sobre falar sobre marcas na internet. Eu não falo mal de marcas na internet. Se for uma marca pequena, eu evito ao máximo de falar. Se for uma marca grande, eu dou todas as chances do mundo para a marca se resolver comigo, no sentido de que, tipo, problemas acontecem, eu sei disso como empresária, tipo, tem vários problemas que acontecem na minha marca que, não são coisas que eu gostaria que acontecessem, mas elas acontecem. Então, assim, eu como influenciadora, pra mim é muito claro que se eu tiver uma experiência horrível com alguma marca, como eu já tive várias vezes, eu não posso chegar à noite e falar assim: "Exposed da nã nã nã". Não posso, porque eu quero me associar a marcas, o mundo gira muito rápido, se essa marca um dia fizer uma super campanha, quiser uma influenciadora que é empresária e tal, ela não vai lembrar, não vai querer pensar em mim. Então quando eu digo estratégia, é você realmente olhar do tipo, qual é o seu nicho e qual ou os seus nichos, sobre o que você quer falar, sobre o que você vai falar essa semana. Decidiu? Beleza, então escreve aí os roteirinhos e depois você grava. Então a gente vai pensar a estratégia como a definição do nicho da linha editorial. Quais Isso. assuntos você vai falar durante o seu percurso aí no TikTok, nas redes sociais. É isso aí. Então, de forma global, é isso. E aí você pode colocar os temas e depois você vai criando os roteiros a É. respeito disso. E aí a gente pode falar que o roteiro é mais ou menos do gancho, o desenvolvimento e a call to action, Uhum. para ficar mais fácil e tangível. Sim. Mas isso é uma coisa que, falar mal de marcas ou de pessoas é realmente chato. No meu ponto de vista, às vezes é necessário você expor sua crítica sobre uma marca, um posicionamento, Hum. não quando você é influenciadora, né, necessariamente, mas no meu caso, por exemplo, como analista e Sim. estrategista, né, Uhum. isso é importante que eu me posicione e isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter em mente cada vez mais. O seu posicionamento tem que ser forte, você não pode ser uma pessoa em cima do muro. Uhum. Então, saiba sobre o que você quer se posicionar, não se posicione sobre tudo, mas não deixe de ser uma pessoa que tenha opinião. E aí agora a gente tem algumas perguntas mais finais, Uhum. mas vamos lá. Quais são os conselhos mais importantes que você dá para quem quer começar no TikTok hoje? Hoje, eh, Top 3. top 3. Primeiro, seja autêntico. Eu acho que, quando eu comecei, eu até conversei com uma amiga, e aí ela falou assim: "Cara, você tem que pensar o que que ninguém tá fazendo, ou o que que todo mundo tá fazendo, mas que você pode fazer diferente com o seu jeito". E eu fui pra essa segunda linha, o que que todo mundo tá fazendo, mas que eu posso fazer com o meu jeito. Porque se você for ver meu conteúdo, que é empreendedorismo, tem milhares de pessoas falando sobre isso. Crescer no TikTok, me tornar influenciador, desenvolvimento pessoal, milhares. Lifestyle, zilhões. Então assim, eh, o não tô falando de um assunto que ninguém tá falando, não tô falando de física quântica, tô falando sobre coisas que Uhum. tem muitas pessoas falando sobre. Como é que eu posso tornar isso diferente? Então acho que é isso, seja autêntico. Essa aula que eu vi da LOL, da Caroline Mauro e da Macai, ela falou: "Cara, a palavra do momento é a autenticidade". Tipo, por que que você vai criar mais conteúdo, porque alguém te acompanharia, então você tem que muito pensar nisso. Acho que essa seria a primeira coisa. A segunda, eh tenha clareza de aonde você quer chegar, então acho que muitas pessoas se encantam com esse universo da internet, no sentido de que tipo, cara, é um dinheiro fácil, então eu vou criar conteúdo e tal. Mas assim, aonde você quer chegar? Você quer ser influenciador? Ou como você falou assim, você quer ser um estrategista, você quer trabalhar com a internet, mas sem você necessariamente estar ali dando a cara a tapa, fechando com marcas. Tenha muito claro isso, de qual caminho você quer seguir, porque a estratégia que você vai adotar por trás disso, ela pode ser diferente para cada tipo de pessoa. E por fim, faça o seu melhor. Então você vai ver gente falando assim: "Para você crescer, você tem que postar todos os dias, 2 vezes ao dia". Sim, eu acho que funciona. Só que, cara, o que que você faz se você só tem 10 minutos por dia? Você não vai postar, você não vai fazer nada. Então, assim, faça o seu melhor dentro das suas possibilidades, com base no que você vai fazendo, você vai aprendendo, você vai melhorando. "Ai, mas meu celular é podre". Tudo bem, faz com o seu celular. "Ai, mas na minha luz é horrível, meu cenário é horroroso". Cara, faz. Faz, porque você vai precisar ter experiência para você melhorar. Tipo, sem experiência, você não vai saber o que melhorar. Então começa desse jeito, faz com o que dá, faz com o que você tem, e depois que você for crescendo, você vai ajustando as coisinhas. E a autenticidade, gente, não é uma coisa tão, difícil de encontrar, é só o que você faria diferente. Então, Uhum. às vezes é só você adaptar a forma como você vê ou vive ou fala, às vezes Exato. você tem uma linguagem Uhum. diferente para um vídeo e colocar e postar, e aí você vai descobrindo essa autenticidade, porque
a gente trata a autenticidade como se fosse uma coisa, uou, muito diferente, muito Sim. fora da curva, e às vezes é um detalhezinho seu que faz toda a diferença, Mas é a né. forma que você fala, é o jeito que você edita o seu vídeo, tipo, é isso, assim, sabe, é o que te torna especial frente a todas as outras pessoas. Exato. E se você tivesse 1 minuto, assim, pra falar para as pessoas que estão só olhando e só vendo as redes sociais, mas não estão postando, Uhum. qual o seu conselho, pra essa falta de coragem, aspas? É muito louco isso, porque, eh, eu falaria pra começar, né, obviamente, assim, se for o seu desejo trabalhar com internet, começa com o que você tem, que foi o que eu falei agora. Mas é engraçado, porque eu posto muito no TikTok, pra mim é um ambiente muito seguro, é um ambiente muito, assim, tipo, tem poucas pessoas que eu conheço, então tudo bem se eu falar alguma besteira. Só que eu tenho começado a postar no Instagram e é engraçado, porque no Instagram tem todas as pessoas que eu conheço que me seguem. E aí eu falo assim, é muito fácil eu virar e falar assim: "Gente, apenas postem, se joguem", porque vendo agora a minha dificuldade em postar no Instagram, não é bem assim, sabe. Eu tô pensando muito mais do que eu vou falar no Instagram do que eu falo no TikTok. TikTok eu abro a câmera de pijama, fazendo skincare com um rabo aqui no meio da cabeça, falo e tá tudo bem. No Instagram é diferente. E pra mim, o TikTok é muito fácil, mas pra outras pessoas pode não ser fácil lá também, né. Sim. Eh, então assim, apenas faça, se joguem, sabendo que por algum lugar você vai ter que começar. Então vai dar vergonha mesmo, sabe. Tipo, eu tô com vergonha de postar no Instagram no momento atual, só que eu vou ter que postar, tipo assim, eu tenho que postar, eu quero fazer isso. Então é muito nesse sentido de você sair um pouquinho da sua zona de conforto, até o momento em que vai chegar uma hora que vai ser confortável. Então a primeira vez que eu postei no TikTok também foi tipo: "Meu Deus, nossa, me expus para o universo". Hoje em dia é um ambiente super confortável, só que se você não fizer, nunca vai ser confortável. Eu acho que você tem que entender a real necessidade de postar pra você, ver se isso faz sentido ou não, e postar. Mas uma dica, assim, que eu dou para as pessoas que têm essa questão no Instagram, que é até uma coisa que também aconteceu comigo, cria uma conta nova Ah, sim, profissional, isso total, também é super total. tranquilo. Tem muita gente Sim. que é contra isso e tal, mas se você conseguir manter a constância, o volume de conteúdo, for consistente lá, vai crescer do mesmo jeito. Talvez não vai acessar as mesmas pessoas e talvez um network que você já tenha, mas não tem problema, se é o seu jeito de crescer e é onde você se sente confortável para fazer essas tentativas, eu acho que é super válido. Exato. E uma última coisa, que eu vou falar, que eu acho que talvez você até discorde, Aline. Com a minha experiência, né, de ter tido um vídeo viral até então, eu espero, nossa senhora, multiplique essa bênção. Mas, gente, a gente tem que pensar se a gente quer se expor nas redes sociais, Uhum. porque é do nada, às É, vezes, que a é, gente sim. viraliza. E dependendo do que você tá falando, isso pode ter um peso muito grande pra você. Então, mostrar a sua vida precisa de um certo cuidado dependendo do nível de exposição que você Uhum. quer e do que você deseja. Então entenda bem se isso faz parte. E não ache que é simples e fácil criar conteúdo, seja como influenciadora, criadora de Uhum. conteúdo, estrategista ou uma prestadora de serviço. Não é fácil. Exige esforço, exige muito estudo, muito mais do que parece, Aham. né? E é sim uma profissão. Então acho que fica esse recado, inclusive para os podcasts que desmerecem essa profissão, Aham. mas eu queria te agradecer, Aline, por ter vindo, por ter compartilhado e por ter dado essa aula pra gente. Imagina. Então, se você mandar esse vídeo pra alguém, aproveita e já fala pra pessoa usar um papel e uma caneta pra anotar tudo, porque eu vou estudar tudo que você falou aqui pra começar a colocar em prática. E agradecer e falar pra você falar suas redes sociais, tudo mais. A minha é Jéssica P. Bonifácio, no TikTok e no Instagram. Você pode me seguir lá pra acompanhar meu conteúdo e minha evolução. Já não tenho nem como agradecer, assim, porque eu falei, eu fico muito feliz de estar tendo esse reconhecimento, né, então como eu falei, pô, as pessoas me mandam mensagem, falam que estão amando meu conteúdo, você ter me procurado e falado: "Pô, você não quer vir aqui contar a sua história no meu podcast?", então, estar aqui pra mim já é um grande reconhecimento, fiquei muito feliz, também tô super, grata, assim, desse momento, e espero ter ajudado de alguma forma, assim, eu falo muito que eu sou muito anti-guru, né, então, assim, tudo que eu tô falando, eu não acho que seja o certo, é o que foi certo pra mim, assim, pode Sim. funcionar pra você, pode não funcionar, sabe. Então eu espero que de alguma forma realmente tenha ajudado alguém,
E as minhas redes sociais para vocês acompanharem essa minha jornada, essa minha evolução, são Aline Janikian, meu nome e sobrenome, DJANIKIAN, a gente coloca na tela aí, a Jé vai editar. E da MAC também, a MAC que é a minha marca, eu também tenho aparecido lá, então ela é parte de quem eu sou, assim, que é MACCHI underline, 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 a gente coloca aqui na tela também. Vou colocar tudo na legenda, porque o vídeo vai cru mesmo, ao vivaço, Boa. porque a gente aqui é transparente com o nosso conteúdo, mas vou colocar tudo na legenda e sigam, acompanhem. E principalmente, né, não só a Aline, mas a MAC, porque é muito difícil e muito raro a gente ter uma marca inclusiva, então vamos dar Sim. visibilidade, né, para todas nós que merecemos. Então muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, gente.